Vivemos um tempo em que a produtividade virou símbolo de valor pessoal. Quanto mais fazemos, mais parecemos merecer estar aqui. Ninguém quer ser improdutivo ou se considerar inútil, né? Confundimos estar ocupados com sermos produtivos, inclusive. O problema é que silenciosamente vamos nos afastando de nós mesmos, principalmente nós mulheres, que temos a mania de fazer várias coisas ao mesmo tempo e equilibrar vários pratinhos, mas alguns homens acabam fazendo isso também, né? Enquanto tentamos ser impecáveis na carreira, na casa, na vida social, nos relacionamentos, surge uma exaustão. E não se descansa quando a gente simplesmente para. À noite, para dormir, às vezes nem é o suficiente. A mente continua ali trabalhando, correndo, e o corpo paga na conta. Eu ouço com muita frequência mulheres que são mães, esposas, líderes, dizendo que não tem tempo para sofrer. E nesse cenário, rotinas são uma excelente forma de salvar as nossas vidas emocionais. São estruturas que seguram a gente quando a vida tenta nos derrubar. Hoje eu te convido a explorar comigo como criar uma rotina que cuida de você nos dias maus, sabe? Aqueles dias que você sente que são mais difíceis e que você não consegue imaginar como vai dar conta daquele dia. Fica comigo até o final, que essas dicas de hoje são valiosas. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é ajudar você a desenvolver e crescer. E eu faço com muito estudo, exemplos da minha prática clínica de mais de 15 anos e convido você a compartilhar esse podcast com todo mundo que quer crescer e que gosta de se desenvolver também. Quem nunca acordou e pensou assim: eu vou ficar um pouquinho mais na cama? Quem nunca se atrasou porque estava sem energia ou sem ânimo e foi fazendo as coisas assim meio que tocadas? Ou quem nunca pensou que não ia dar conta de tudo o que precisava fazer naquele dia? E por que as rotinas elas nos salvam? O cérebro, ele ama previsibilidade, ele traz segurança, reduz a ansiedade, diminui essa fadiga de tomar decisão o tempo todo. Quando a gente tem um passo a passo a seguir, a gente cria hábitos saudáveis. Na psicologia clínica, a gente usa esses hábitos, essas rotinas, como fatores de proteção emocional. Por quê? Porque ajudam a regular o humor, desenvolvem a sensação de segurança, de controle, oferecem pausas para respirar, para sentir, para organizar os pensamentos, fortalecem a autoconfiança, porque tem aí um progresso real, né? Na medicina do estilo de vida, que é uma das coisas que eu estudo muito, hábitos diários são consideradas intervenções terapêuticas, porque são capazes de prevenir adoecimento emocional, adoecimento físico. Em Mindfulness, que é a meditação de atenção plena, rituais de presença, eles rompem com esse nosso piloto automático, sabe? Quando a gente sofre sem saber, a gente às vezes está passando por um dia tão ligado, tão acelerado, que não, literalmente não parou para observar a sua própria respiração. Clientes que falam comigo: Sheila, eu passei o dia inteiro sem beber água. Eu até observei que a minha boca estava estava seca. Eu até observei que os meus olhos estavam secos. Eu até observei uma certa azia, mas eu fui passando por cima disso e depois eu lembrei que não era água. Olha o perigo disso. Então, rotina é cuidado. E cuidado com você mesma é uma forma de demonstrar amor próprio, né? E quais são os pilares para uma rotina que é mental, uma rotina que vai sustentar a nossa mente? Primeiro, o grau de saúde emocional ele vai se manter sobre bases. Vamos imaginar que são, se você estivesse construindo uma casa, você não tem que fazer a fundação? Então, os pilares, a fundação da saúde emocional começa pelo sono. Sim, o sono é o primeiro cuidado da nossa regulação emocional. Então, a primeira rotina, eu tô sempre falando disso aqui. Quando eu gravo um podcast, eu falo, tô sendo repetitiva, mas se repito muito é porque é muito importante. Sem descanso, a mente fica reativa, irritada, pessimista. Fora que o sono, né, ou a ausência dele, vai desencadear uma série de problemas no seu corpo. Então, desligar as telas, no mínimo, desligar as telas 30 minutos antes de dormir. É a primeira rotina salvadora que eu vou te sugerir. Além disso, criar um ritual de desacelerar.
Às vezes é uma luz baixa, um banho morno. No meu caso aqui, todo mundo que me conhece sabe que eu também sou fitoterapeuta, aromaterapeuta. Eu faço uma rotina com os óleos essenciais, um óleo de lavanda, o de capim-limão, são essenciais. Então eu vou fazendo a minha rotina ali, ó, trazendo para o meu corpo essa sensação. Falou, olha, já está chegando a hora de dormir. Desacelera aí, né? Isso facilita a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, facilita o relaxamento muscular, que melhora a sua qualidade do sono. Então, rotina do sono, 30 minutos antes de se deitar, esquece a tela e vai fazer uma rotina de desacelerar. Segundo passo, movimentar o corpo. Sim, nós estamos falando de saúde mental, de saúde emocional. Mas a psicologia mostra que as emoções são corporais. Se você fica tensa, se você fica estressado, tem clientes que chegam para mim e falam, Sheila, hoje eu vou desmarcar, eu tô com muita dor de cabeça. Eu falei, mas você sabe por que essa dor de cabeça? Vamos fazer a sessão pelo menos uns 10 minutinhos e aí eu conduzo uma meditação de mindfulness com essa pessoa, um relaxamento progressivo com essa pessoa. E ela fala, Sheila, a dor de cabeça diminuiu bastante. Aí eu vou perguntando para ela, como é que foi a alimentação do dia? Você fez algum alongamento no dia? Como é que foi o parar para respirar? Você tomou água? Ela tira aquele momento para ver o que o corpo está precisando e isso é extremamente revelador. Então, eu sugiro para você que tire esse tempo para cuidar do seu corpo. Às vezes, uma caminhadinha no quarteirão, fazendo exercício de respiração, inspira pelo nariz, solta pela boca, prestando atenção no caminhar, alongando o pescoço, alongando os braços, já é o suficiente para evitar uma série de crises emocionais. Terceiro passo é a presença. Eu estou sempre falando que a gente precisa viver no momento presente. Tem gente que está aqui, sei lá, tô numa mesa colorindo ou fazendo para casa com os meus filhos, mas estou respondendo mensagem no celular, eu estou pensando num problema que eu vou ter amanhã, ou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, e não vive nenhuma coisa nem outra. Nem cuida dos filhos com presença e nem faz o trabalho com presença. Então, essa pessoa que está sempre ou com a mente no futuro ou com a mente no passado, ela vai ser uma pessoa com desordem emocional. Então, a gente vive com o corpo no presente. Então, não compensa a gente ter a mente no futuro ou no passado. Tenta alinhar. Imagine que é um grande rádio, que tem um botão que você vai sintonizar o seu corpo e a sua mente no momento presente. E o melhor jeito de se fazer isso é a respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Você pode até contar 4. Inspira em 1, 2, 3, 4. Segura em 1, 2, 3, 4. Solta em 1, 2, 3, 4. Às vezes, ali 1 minutinho contando 1, 2, 3, 4, no inspirar, no segurar e no soltar, já é o suficiente para evitar uma crise de ansiedade. Conexões também é muito importante. A gente vive num mundo, principalmente depois da pandemia, em que as pessoas estão muito solitárias, cada um querendo viver no seu próprio mundinho. E eu falo que quem sofre sozinho sofre o dobro, sabe? O contato com outras pessoas desativa uma série de tensões, o alarme do medo no cérebro. Então, a gente mandar uma mensagem, eu tenho me esforçado para falar com os meus sobrinhos pelo menos uma vez na semana. Às vezes eu combino com a minha irmã, com meu irmão, da gente colorir Bob Good. Eu pego meu caderno aqui de Bob Good, faço vídeo chamada com eles estão colorindo lá em Belo Horizonte, eu estou aqui em Diamantina. Então, é uma coisa que faz muito bem para mim, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou uma apaixonada pelos meus sobrinhos, tia de quase 18. Então, a gente ter uma conversa semanal que alimenta o coração. Eu ligo para as minhas amigas, eu mando áudio, eu marco quando eu vou em BH de encontrá-las. Enfim, permitir-se, engasguei, pedir ajuda. Isso também é maturidade emocional, tá? Agora, tem algumas rotinas, a gente está falando de rotinas que salvam seu dia, mas tem gente que tem as rotinas do mal também, né? Que são as rotinas que adoecem. Então, por exemplo, a pessoa que já acorda pegando o celular. Eu confesso para você que de vez em quando eu faço isso e quando eu percebo, eu falo, tira esse celular de perto de mim. Então, assim, viver apagando incêndio, tá sempre aqui, ali, pulando igual pipoca, tá sempre resolvendo problema e não tem uma organização ou um planejamento. Isso também é uma rotina ruim.
tá? A pessoa que se sente que está sempre atrasada na própria vida, né? Isso é muito ruim. Uma outra rotina, que é um hábito que as pessoas desenvolvem, que é extremamente prejudicial, é procrastinar. A pessoa vai empurrando, empurrando, empurrando com a barriga até quase perder o prazo de fazer as coisas e fica com aquele sentimento péssimo, que não fez direito, que podia ter feito melhor e etc. Então, se a sua rotina te esgota, ela não está te servindo. Você precisa pensar, quais são os meus maus hábitos, né? Quais são as rotinas do mal que eu estou cumprindo? Eu estou tomando café correndo, tem uma cliente que falou comigo, eu tomo café no carro, porque eu pego muito trânsito. Então pensa, né? Não está comendo direito. Então, vamos pensar que o ideal é você construir as rotinas que salvam o seu dia, que salvam o seu emocional. A fórmula que funciona de um modo geral é começar devagar, fazer uma coisa de cada vez, entender que nessa construção, uma vez ou outra, você vai escorregar, eu mesmo escorrego direto, mas eu sei o meu ponto. Falo, olha, tô escorregando, sei lá, peguei o celular na hora do almoço, tiro o celular para longe, porque isso aqui eu não quero. Volto, respiro, cheiro a comida e vou fazer. Se eu tô almoçando, eu quero almoçar, né? Então, os passos terapêuticos que podem te ajudar. Você vai primeiro mapear sua energia. Quando você rende mais, quando você precisa de pausa, quais são as coisas que estão funcionando, quais são as coisas que não estão funcionando. Você pode dividir o seu dia em 3 blocos, manhã, tarde e noite. Então, qual que é a minha rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite? Tem uma cliente minha que colocou uma rotina simples de dormir 20 minutinhos depois do almoço, para voltar à tarde com a mente mais desacelerada. E funcionou muito para ela, tá? Então, é uma coisa que você vai precisar pensar. O que funciona para mim? Qual que é o horário que eu me perco mais? O que está mais me prejudicando? O que eu quero mudar? A rotina que salva é aquela que funciona nos dias ruins, tá? E a psicoterapia, eu estou sempre ajudando as pessoas a fazer esse monitoramento da saúde emocional. Como é que está o sono? Como é que está o humor? O nível de energia, disposição, vontade de fazer as coisas? Se tem dor no corpo? Está conseguindo ter atenção? Como é que está o foco? Como é que está a memória? Todas essas coisas são sinalizadores que algo está bom, está funcionando bem ou que está ruim. Então, são os pontos de partida para você se analisar. Combinado? Se essa rotina está cuidando de você, olha, eu acordo, eu levanto, eu oro, eu alongo, não sei, cada pessoa faz uma coisa e isso me faz muito bem e isso eleva a minha energia, você está no caminho certo. Nossa, eu acordo e já faço as coisas correndo e dou soneca no celular 10 vezes e tomo banho correndo atrasado e como no carro, já sabe que está errado, que está te fazendo mal. Então, conclusão, o jeito mais interessante de se começar uma rotina é analisando o que funciona e o que não funciona para você. O que tá bom e o que tá ruim hoje, tá? E as rotinas vão te salvar porque devolvem você para o lugar mais importante, que é você com você mesmo, você viver com intenção, uma vida que não está no automático, uma vida para ser vivida, para ser sentida. E é nessas pequenas constâncias do dia a dia que você volta a se reencontrar. Combinado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe esse episódio nos seus grupos, nas redes sociais. Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda quarta-feira tem episódio novo por aqui. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.